Bom dia, irmãos. Muito bom poder estar aqui de manhã junto com os irmãos. A Bíblia fala sobre vários temas, vários assuntos. Mas eu estive pensando, e um dos assuntos que a Bíblia mais fala é sobre obediência. Lá em Gênesis é sobre obediência. Se você for até Apocalipse, é sobre obediência. Obediência é algo fundamental na vida cristã. E eu não quero aqui me equiparar ou me comparar com o pastor Elias, quando ele trouxe o tema, o Jesus de quem nos lembramos foi obediente. Porque seria a mesma coisa de fazer uma comparação de um adulto com uma criança de 5 anos. E eu sou essa criança. Mas eu procurei pesquisar e quebrar um pouquinho a cabeça para trazer algo que envolvesse esse tema onde Jesus tem a marca da obediência. Vamos orar. Santo Deus, glorioso Senhor, Rei dos céus e da terra, tudo se prostra diante da tua grandeza, diante da tua majestade, diante da tua soberania. Vamos meditar mais um pouco na tua palavra. E a iluminação do teu Espírito Santo, eu preciso e me coloco em tuas mãos, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Te adoramos, Senhor. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o objetivo nosso é compreender a importância de ser obediente. É uma luta no nosso viver obedecer e desobedecer. Muitas vezes obedecemos, outras vezes desobedecemos. Também devemos reconhecer que Jesus foi obediente até o fim. E devemos refletir que podemos melhorar a nossa obediência a Deus olhando e seguindo o exemplo de Jesus. Mas algo que eu gostaria de comentar, assim como introdução, os irmãos já imaginaram um ser supremo, soberano, Senhor de todo o universo, de todo o cosmos, se despojar, servido pelos querubins, servido pelos arcanjos, servidos pelos anjos, abrir mão de tudo isso para vir à terra, tomar a forma de um ser humano em todos os seus estágios,
nascimento, infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, adulto e cruz. Por seres humanos que muitas vezes não o consideram. Como introdução, eu peguei justamente Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se torna uma criatura humana. Ele veio ao mundo com um propósito bem claro. E esse propósito era resgatar uma humanidade perdida, uma humanidade enfiada no lamaçal, uma humanidade que não merecia misericórdia. Ele sabia da cruz e do sacrifício, mas também sabia que o preço do nosso resgate seria a sua própria vida, sendo entregue em obediência e a favor de nós. Lá em João, Jesus ele diz o seguinte: ninguém tira a minha vida, eu a dou, e tenho poder para retomá-la. Espontaneidade. As pessoas podem pensar o contrário, mas o fato é, eu dou a minha vida, ninguém tira a minha vida de mim, e eu tenho poder para retomá-la. A cruz foi a expressão do seu amor obediente ao Pai, pois o segundo Adão não negou em nenhum momento a obediência na qual o primeiro Adão falhou em cumprir. Como está em Romanos capítulo 5, versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E aí vem o desenvolvimento daquilo que eu pensei. Nós sabemos que, antes da vinda de Jesus, teve todo um processo de escolha, de revelação da lei antes de Cristo. E a lei, ela foi introduzida para que a transgressão, para que o pecado fosse ressaltado, fosse exposto. E nós nos achamos pecadores. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem.
Não há nenhum sequer. Essa lei mostrou que nós somos pecadores, continuamos pecadores, até sermos libertos da presença do pecado em nossas vidas. Jesus tirou a influência do pecado sobre nós, ele tirou a culpa do pecado sobre nós através da sua obediência. Ele foi obediente do começo ao fim. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O ato de servir em obediência e ser levado à cruz por amor, um amor obediente, trouxe redenção para toda a humanidade. Jesus pagou o preço para que a sua morte trouxesse vida e justiça sobre a terra. Mas por que não há justiça sobre a terra? Porque a humanidade continua enfiada no pecado. Ela está longe de Deus, ela está longe de Jesus. Por isso que nós vemos as aberrações que acontecem no nosso dia a dia. E muitas aberrações, onde nem crianças são perdoadas, onde crianças são esmagadas, torturadas. Ele sabia da cruz e do sacrifício, mas também sabia que o preço do nosso resgate seria sua própria vida sendo entregue em obediência e favor de muitos. Pulando. O pecado entrou no Éden pela falta de obediência a uma ordem dada por Deus ao primeiro homem e à primeira mulher. São iguais, tanto homem quanto mulher. Desde Adão até os dias de hoje, o que nos é pedido como servos de Deus é uma vida que expresse um coração obediente a Deus. O pecado entrou no Éden por falta de obediência a uma ordem dada primeiro ao homem e à mulher. Irmãos, de vez em quando meu óculos falha e eu enxergo a linha de cima ao invés da linha de baixo. O ato de desobedecer nos leva a uma vida de pecado e miséria. Não obedecer a Deus, ou não procurar obedecer a Deus, certamente nós vamos cair em pecado. Não tem como nós nos livrarmos do pecado longe de Deus. Então, obedecer a Deus é uma maneira de demonstrar nosso amor por Ele. Dessa forma, Jesus viveu durante toda a sua jornada sobre a terra, pois
ele quis nos ensinar como viver uma vida que agrade a Deus. Tem um versículo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É explícito. Obediência aos meus mandamentos, aos meus ensinamentos. O Jesus de quem nos lembramos esvaziou-se voluntariamente em obediência ao Pai. Ele refere-se à obediência, humildade e sacrifício altruísta de Cristo, que voluntariamente esvaziou-se, e lá no grego é kenosis, e assumiu a forma de servo para cumprir o plano redentor de Deus. Como está no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou a sua igualdade com Deus algo a ser usado para a sua própria vantagem. Uma pergunta. Jesus não foi tentado? Foi. Foi tentado pelo diabo. E ele era completamente humano. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, e ele também chorou. O que impediria ele de transformar as pedras em pão? A obediência. Ele nunca usou nada dos seus atributos divinos em favor próprio. Quando ele agiu em favor do próximo, abençoando, curando, sarando e libertando o próximo, mas nunca usou nada que o destacasse como Deus. Ele abriu mão, ele não perdeu, tá? Vamos deixar bem claro que Jesus não perdeu os seus atributos divinos. Ele abriu mão deles. Ele abriu mão de seus direitos divinos, escolheu esvaziar-se ao ponto de assumir a forma humana. Irmãos, como eu disse no começo, já imaginaram você cercado de glória, você cercado de majestade, você cercado de adoração e louvores, você abrir mão de tudo isso e assumir a forma humana, passar pelo que o ser humano passa, viver de forma frágil. Ou vocês pensam que aquela bofetada que ele tomou, ele não sentiu a dor? Ele sentiu a dor, mas ele suportou em obediência. Assim como Cristo esvaziou-se, somos chamados a abandonar
o nosso orgulho, egoísmo e direitos pessoais para servirmos uns aos outros com amor e humildade. Não deve haver orgulho no meio cristão. Não deve haver arrogância no meio cristão. Não deve haver uma superioridade exacerbada entre os irmãos, mas devemos servir uns aos outros com amor e com humildade. Essa obediência nos ensina que devemos abandonar qualquer atitude de orgulho e vaidade. Ser obediente implica reconhecer nossa dependência de Deus e tratar os outros com respeito e dignidade. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Cristo foi obediente até a morte, e não qualquer morte, mas morte de cruz, um ato total de submissão à vontade do Pai. Quando Cristo foi crucificado, ele foi pendurado no madeiro. Eu tenho por mim que esse pendurar no madeiro é uma maldição, dizendo que aquele que está no madeiro não é digno nem do céu e nem da terra, porque ele foi exposto. Seus pés não tocavam a terra, e muito menos o céu. Uma ação de humilhação. A obediência implica colocar os planos de Deus acima de nossas próprias vontades, confiando que Ele sabe e sempre saberá o que é melhor para nós. Se tem alguém que sabe o que é melhor para nós, esse alguém é Jesus. Esse alguém é Deus. O Jesus de quem nos lembramos foi obediente até a morte e morte de cruz. A morte de Cristo representou o auge da obediência dele, sendo um ato supremo de submissão à vontade do Pai. Ele entregou-se, obedeceu por completo ao plano redentor estabelecido desde a fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Cumprindo em perfeita obediência o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Aqui, esse termo, quando eu uso humanidade, Jesus morreu por causa de toda a humanidade. Só que não é toda a humanidade que aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas uma coisa é fato, ele morreu por todo mundo, sem exceção. Agora sim,
depende de cada um de nós reconhecermos que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Ninguém consegue, só através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em nossa caminhada cristã, a verdadeira humildade se revela na disposição de obedecer a Deus de forma incondicional. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às tribulações, reconhecendo que a fidelidade ao Senhor transcende as circunstâncias e nos aproxima do seu próprio propósito eterno. O Jesus de quem nos lembramos foi exaltado pela sua obediência ao Pai. O esvaziamento e a humilhação de Cristo foram seguidos por sua exaltação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, Paulo descreve como Deus o exaltou, como Deus exaltou a Jesus sobremaneiramente. Hiperipsonsen, né? Aqueles que querem ver o grego, dando-lhe um nome acima de todo nome. Quando Deus exalta sobremaneiramente Jesus, Jesus retoma a sua majestade, a sua soberania, a sua grandeza, o seu esplendor, o seu louvor, a sua adoração diante de todo o céu e de muitos na terra. Pela sua obediência, Jesus terá o reconhecimento universal. E isso vai acontecer. Quer a humanidade queira, quer a humanidade não queira. O nome de Jesus é reconhecido como o nome de Senhor, Kyrios, equivale ao nome divino Yahvé do Antigo Testamento. Isso reafirma sua plena divindade e autoridade universal. No final dos tempos, toda a criação, toda, aqui não escapa um, até o diabo, vai ter que se prostrar diante de Cristo e dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo nos lembra que o caminho para a glória passa pela obediência, humildade e pela cruz. Da mesma forma, Deus exaltará aqueles que são obedientes e se humilham diante dele. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. E tem uma passagem de Filipenses que eu gostaria de deixar com os irmãos, lá no capítulo 2, de 12 a 15, diz assim, o apóstolo Paulo falando. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês
com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E para concluir, quando o Verbo Jesus, que era Deus, se fez carne, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se esvaziou que nós, e isso o fez sendo obediente, abrindo mão de suas prerrogativas divinas, assumindo a forma de servo, vivendo como homem, obedeceu ao Pai até a morte e foi exaltado acima de tudo e de todos. Essa realidade não apenas revela sua humildade, mas também nos oferece um modelo perfeito de como viver em obediência à vontade de Deus. Esse exemplo é um convite para vivermos com o mesmo sentimento que houve nele. Portanto, somos desafiados a obedecermos e esvaziar-nos de tudo o que nos afasta de Deus, seja orgulho, seja egoísmo, seja medo e desejos desordenados. Ao fazê-lo, refletimos a obediência e a humildade de Cristo e nos posicionamos para experimentar a verdadeira exaltação que vem do Pai. E aí, terminando, tem duas pequenas reflexões simples para os amados irmãos. Isso é, se houver a classe depois, né? Que Deus nos abençoe. Amém.